Agora que a gente viu nossas tabelas, vamos ver os tipos de dados do MySQL, e a gente vai praticamente ter terminado a nossa teoria, porque eu tenho que decidir a estrutura da minha tabela e cada coluna, né, cada característica das minhas entidades eu vou ter que definir que é um tipo de dado que vai estar ali. O que tem ali, né? O MySQL não é que nem um PHP que é dinâmico. Eu tenho que falar que tipo de dado que tem ali. O primeiro tipo de dado que eu tenho no MySQL é o número inteiro. E eu tenho, na verdade, 5 tipos de dados para números inteiros: TinyInt, SmallInt, MediumInt, Int e BigInt. O TinyInt, ele vai suportar números inteiros de 0 a 255 ou de menos 128 a 127. E vai gastar 1 KB ou 1 byte para cada número que ele armazenar. Por que é 0 a 255 ou menos 128 a 127? Se você perceber, 128 é metade de 255. Não é metade exata, por isso que um é 128 e outro é 127. Porque todo número inteiro, do TinyInt ao BigInt, eu posso determinar se ele é unsigned ou não. Números unsigned é sem sinal, ou seja, apenas positivo. E a capacidade de números positivos dobram, né? O range que eu tenho, o alcance que eu tenho de números é o mesmo. Só que se não é unsigned, ele tem os números negativos e os positivos. O TinyInt ele vai de 0 a 255, o SmallInt vai de 0 a 65 mil, e aí no caso, se não for unsigned, ele vai de menos 30 e alguma coisa mil até 30 e alguma coisa mil. O MediumInt vai de 0 a 16 milhões. O Int vai de 0 a 4 bilhões. E o BigInt vai de 0 a alguns trilhões. Aí eu fiquei com preguiça de escrever esse número inteiro, mas já deu para entender. Você, na hora de decidir que número que vai ter ali, é o número inteiro. Que número que eu vou colocar ali, você tem que decidir exatamente pela quantidade de range que eu tenho, né? Então, tipo assim, se for minha chave primária para minhas tabelas de livros, quantos livros eu vou ter na minha livraria? Ah, eu tenho 200 livros hoje. Ah, então eu vou botar TinyInt. Não é recomendado, porque ele vai ter livros no futuro. Então ele vai aumentar aquilo. Ah, mas os antigos vão ser deletados. Sim, mas isso não importa. A chave ela vai aumentando, né? Então, quantos livros aquela livraria pode ter na vida? SmallInt 65 mil. Tem 200 livros agora. Pô, muito pouco provável que ele vai ter que ter mais de 65 mil livros cadastrados. Mas vai que MediumInt 16 milhões. Aí não vai ter que ter alguma coisa muito errada para ele chegar nesse número. Então pensa em que inteiro que você vai usar e dá uma folga. Se você não quer pensar, usa o int. 4 bilhões. Muito pouco provável que você vá usar um inteiro que vai precisar mais que 4 bilhões. E números maiores do que o BigInt, alguns trilhões, ou você bota como float, a gente vai ver mais na frente, ou como o próprio varchar, que também a gente vai ver mais na frente. Tá? Você não precisa gravar de fato como um número inteiro, a não ser que você vá fazer contas com ele. Tá? Então, por exemplo, eu quero pegar os livros que tem até 200 páginas. Aí eu tenho que armazenar as páginas como um número inteiro. Aí eu posso fazer essa consulta no meu banco de dados. Arquivos binários. Então, foto, PDF, qualquer coisa, qualquer arquivo que não seja um arquivo de texto puro, por exemplo, doc é binário. Tá? ODT, o DOC, todos esses formatos são binários. Até o RTF é binário. Só o TXT que não é binário. Tem aí Tiny Blob, Blob, Medium Blob e Long Blob. Aí vai aí os limites de cada um vai. Então o Tiny Blob vai ter 255 bytes, o Blob vai ter 64 KB, o Medium Blob 16 MB e o Long Blob 4 GB. Sendo que isso daí ele vai gastar em espaço físico no HD apenas o tamanho do arquivo. Então, eu fazer um upload de uma foto, eu posso botar muito bem o Medium Blob 16 MB, a foto pode ter até 16 MB. Mas se a foto tiver 100 KB, ele vai gastar 100 KB em espaço físico de disco. Tem arquivo de texto.
que é basicamente a mesma coisa que o blob, só que teste. Tiny test, teste, medium teste e long teste. Então, por exemplo, eu pego um teste, 64 KB de texto puro é um livro. Tá? Tem aí data, formatos para data. Tem o date, o time e o date time. E eu tenho o timestamp. Então o date ele vai me dar aí o ano, o mês e o dia. O time vai me dar a hora, o minuto, o segundo. O date time vai me dar o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Eu gosto mais do date, do date time, porque o próprio nome diz o que ele tem. Então, se eu quero armazenar a sua data, date. Se eu quero armazenar a sua hora, time. Se eu quero pegar a data e a hora, date time. O timestamp, ele funciona basicamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, o ano, ele só pega 2 dígitos do ano. E ele não tem os tracinhos, os 2 pontos e tudo mais. Não faz diferença de fato se tem ou não tem os 2 tracinhos. E o timestamp ele vai de 12 a 2. E 12, 10, 8, 6, 4 e 2 vai representar a quantidade de caracteres que ele vai armazenar de data. E aí tá aí do lado aí o 12 me dá aí o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. O 10 vai me dar vai me tirar o segundo. Aí o 8 me tira o minuto. Aí o 6 me tira a hora. Aí o 4 me tira o dia. E o 2 só tem o ano. Outros tipos de dados que eu tenho, e aí fecha os tipos de dados básicos do MySQL, é o float, que é números com ponto flutuante, que a maneira que ele armazena os floats é diferente dos ints, dos inteiros, e a capacidade dele de número é bem maior. E o double, que é basicamente a mesma coisa que o float, e a precisão dele é maior. Muitos administradores de MySQL, você vai querer criar float, ele vai criar double pra você. Não faz muita diferença mesmo não, e o double vai te dar uma precisão maior. Embora que não faz diferença a precisão que ele vai ter, a não ser que você vai fazer umas contas bem precisas mesmo, mais de 14 casas decimais, que aí vai começar a fazer diferença de float para double. O char, que é caracteres. Então eu boto lá char 2, ele tem que ter 2 caracteres. Se tiver 3, 4, vai dar erro. Se tiver 1, vai dar erro. É 2 caracteres. Então o teu sistema, se tiver números diferentes de caracteres, não vai funcionar. Aí é char. Muito raro você precisar usar o char. E o varchar, que ele vai de 2 a 255 caracteres. E praticamente a maioria dos campos que você vai criar cabem dentro do varchar. Nome, sobrenome, cidade, tudo isso é varchar. Então, boa parte dos campos que você vai criar é varchar. Alguns vão ser double e alguns vão ser inteiros e datas. O varchar é de 2 a 255 caracteres, porque se você botar varchar 1, é char 1, porque ele só pode ter um caractere. O varchar é um número variado de caracteres. Então, se você bota lá varchar 255, ele pode colocar qualquer texto de até 255 caracteres. Os índices. Então, qualquer campo seu da tabela pode ser um índice. Eu tenho o index, que ele é um índice. Ele basicamente só fala que ele é um índice. Por que eu vou marcar um campo com um índice? Porque se eu fizer uma busca para aquele campo, então eu quero pegar todas as pessoas que têm a idade X e eu colocar o campo idade como um índice, essa busca vai ser mais rápida. Só que se eu botar todos os meus campos como índice, a estrutura da tabela e as buscas vão ficar menos eficientes. Então você vai botar índice os campos que de fato vão ser buscados pelo sistema. No início, eu recomendo até que você não coloque índice nenhum. E aí depois que você for ver o sistema finalizado, que você tem aí, ó, essas buscas aqui são as que estão sendo mais feitas, eu vou otimizar aquele MySQL colocando os índices corretos nos lugares corretos. Então o índice, ele apenas marca como índice. O unique é um índice que determina que aquele campo tem que ser único. Então, por exemplo, um cadastro de usuário, o meu login é unique. Eu não posso ter um login duplicado. E o login vai ser usado na busca, muito provavelmente. Então, o login já posso colocar o unique logo de cara. E o primary key, que é a minha chave primária. Toda tabela tem que ter um primary key. O primary key, ele é um índice único e principal da tabela. É um identificador
daquela tabela. É aquele cara que vai determinar uma diferenciação única para cada índice, para cada registro. Então todas as nossas tabelas têm que ter um primary key e normalmente é ID. Eu vou ter que falar disso um pouco mais para frente, mas provavelmente você vai ter sempre um ID, que é um primary key e provavelmente um número inteiro com alto incremento. A gente vai ver isso na hora que a gente for pegar a criação de tabelas. E o full test, que é um índice que só existe no MySum, que você pode aplicar ele a textos, e quando você fizer uma busca por um conteúdo, então eu quero pegar todo mundo que tem o nome André, e eu fizer essa busca num campo com índice full test, ela vai retornar mais rápida para mim. E isso são os nossos índices do MySQL e os tipos de dados.